como surgiu o método Oliver e como ele transformou aí a vida de mais de 1.000 alunos, mais de 1.000 pessoas aí foram transformadas, conseguiram correr cada vez mais e melhor através desse método. Então é isso que eu vou falar nesse episódio do projeto Corra Mais, onde eu te ensino a correr mais distância sem sofrer. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e aqui nesse canal eu tenho um propósito, a missão de fazer o quê? De te ensinar a correr mais distância sem sofrer, a você conseguir correr mais quilômetros, a você conseguir correr mais tempo, a você conseguir correr muito mais sem sofrer, tá bom? Então eu provo para você que você consegue correr tipo muito mais do que você corre hoje de maneira mais fácil. E como isso? Seguindo uma metodologia que eu vou te falar aqui como que é feita, de onde surgiu essa metodologia, como assim dá para correr mais distância sem sofrer, que coisa de doido, né? Eu já corro 5, 10 quilômetros, eu sofro um monte, como é que eu vou correr mais do que isso sem sofrer? Foi o que eu passei. E, e era uma coisa que eu não gostava. Quando eu comecei a correr lá em 2009, eu comecei a correr em 2009, eu fazia já a faculdade de Educação Física, eu entrei para ser treinador de futsal na faculdade de Educação Física, eu jogava futsal na época, não, não tinha ido para frente como atleta e acabei indo para Educação Física para ver se eu virava treinador, né? Porque eu vivia o futsal desde os 6 anos de idade, acho que até antes disso, até os 19, 20 era a minha vida, então se não deu certo como jogador, falei, vou tentar como um treinador. E estudava para ser treinador de futsal, e eu comecei a correr pelo seguinte fato, tinha uma disciplina lá, agora não lembro o nome da matéria, mas que o professor, ele pediu que a gente fosse trabalhar de staff, né, tipo na organização lá, da Maratona de Curitiba, que ia acontecer em novembro de 2009. E ah, só que ele deu a opção que podia correr também. Podia correr a maratona. Só que na maratona, a maratona são 42 quilômetros, só que tinha uma prova de 10 quilômetros junto. Então, eram 10 quilômetros e eu consigo correr 10 quilômetros, né? Como eu era atleta e tal, e muitas vezes antes do treino de futsal a gente corria 5 quilômetros, então, 10 quilômetros eu faço. E daí eu me inscrevi para essa prova. Então foi o primeiro contato aí que eu tive com a corrida em si mesmo. Eu me inscrevi para essa prova, que foi acho que no dia 20 de novembro de 2009. E daí, eu tinha 2 meses até a corrida, 1 mês e meio por aí. Eu tinha que treinar, né? Imaginei, tem que treinar para essa corrida. E o que eu fazia para treinar? Eu achava que o simples fato de sair correr era treinar a corrida. Então, eu não sei onde que eu pesquisei, onde que eu vi isso, mas eu vi lá que não podia correr a distância da prova no treino, porque senão você chegava muito cansado. Então, para eu treinar para uma prova de 10 quilômetros, eu não posso correr 10 quilômetros. Eu vi lá que tinha que ser 70% da distância, alguma coisa assim. Então tem que correr 7 quilômetros. O que eu fiz? Eu tracei uma rota de onde eu morava, na época, morava na casa dos meus pais, também tinha 18 anos de idade. Eu tinha 18 anos. E, e daí fiz uma rota lá de 3,5 km, onde eu ia durante 3,5 km, fiz no Google Maps, não tinha GPS, não tinha nada naquela época, não tinha nenhum celular smartphone. E 3,5 km indo, 3,5 km voltando. Então eu sempre treinava nesse percurso de 7 quilômetros, ia 3,5 voltava 3,5, ia descendo, voltava subindo. E eu me sentia muito cansado nesses treinos. Só que eu achava que correr era desse jeito. Eu achava que correr era algo cansativo, que correr realmente era para ficar sem fôlego, né? Então eu corria no meu limite, sempre esses 7 quilômetros assim. Daria para correr mais devagar? Acho que daria para ser mais confortável, daria, mas eu não tinha ideia de velocidade na corrida, né? Para mim eu tinha que correr na velocidade que não era nem tão rápida, porque se fosse rápido eu ia quebrar e não ia conseguir continuar, mas não podia ser devagar também, né? Porque é uma corrida, como é que a gente vai correr devagar?
e eu corria isso, né? Eu não lembro quantas vezes por semana, mas eu acredito que eu corri 2, 3 vezes na semana. Chegando próximo da corrida, eu corri quase todo dia, achando que eu ia me preparar melhor. E chegou na prova de 10 quilômetros, eu lembro, olha uma coisa errada que eu fiz. E eu dormi pouco na noite anterior, imagina, 18 anos, acho que eu devo ter saído sábado à noite. A prova era no domingo, daí dormi muito pouco, já tomei um energético antes da prova. Não era nem um Red Bull, era de uma lata maior ainda. E o energético ele acelera o coração, né? O que não é interessante para uma prova de corrida. E tem muito açúcar, né? Que não é interessante antes de correr também. E beleza, fui pra prova. E eu sofri demais essa corrida. Eu fui correndo, acho que ali pelo quilômetro 6 tinha uma subida e eu tive que caminhar, não aguentava, então eu caminhei nessa subida. E assim, eu ia correndo rápido, depois corria rápido, devagar, eu não conseguia controlar a minha velocidade ali e tal. E beleza, cheguei, foi sensacional, assim, ter terminado a prova, coloquei a medalha no peito, meu, foi uma experiência incrível, foi muito incrível. Só que algumas coisas aconteceram que não foi muito interessante, assim, né? Que eu sofri demais, eu tive que caminhar, né? Eu terminei em 50 minutos. Eu fiquei com bolha depois da corrida, então coisa bem de principiante. Era bem assim que realmente o início foi daquele jeito, não tinha como ser diferente, na verdade. Só que eu gostei de correr, e daí eu comecei a procurar mais provas de corrida que tinha aqui na cidade de Curitiba, né? Eu tô falando com vocês aqui da minha cidade natal, cidade de Curitiba. E comecei a procurar algumas corridas e comecei a participar, todas de corridas de 10 quilômetros. Só que eu nunca consegui correr mais rápido do que essa primeira prova de 50 minutos que eu fiz, os 10 quilômetros. Fazia outra prova em 50 e poucos minutos, teve prova de 10 quilômetros que eu fiz em mais de uma hora. E o porquê disso, né? Porque eu mantive sempre os mesmos treinos, corria sempre 7 quilômetros, corria sempre até cansar. E pra mim, o que aconteceu? Eu achava que correr era daquele jeito, que correr era sofrer, que correr era difícil e que eu não conseguiria correr mais do que 10 quilômetros, não conseguiria correr mais do que mais rápido, né? 10 quilômetros ali em 50 minutos, que era muito difícil. Então eu achava que aquele ali era meu limite. Só que eu gostava muito de correr, eu participava de todas as provas e aconteceu que em 2011, praticamente um ano e meio depois, eu me inscrevi para um curso de treinamento de corrida, para ser treinador de corrida. Tava no. Devia estar no segundo, terceiro período, não, devia estar no quarto período da faculdade, né? No segundo ano da faculdade. Eu me inscrevi nesse curso e lá eu aprendi que o treinamento era diferente se eu quisesse evoluir. Que tinha treino intervalado, tinha treino fartlek, tinha que fazer o aquecimento de tal jeito, tinha que ter um planejamento e o treino numa semana tem que ser assim, outra na semana assado. E eu, nossa, não faço nada disso, né? E eu comecei a me interessar e achei o porquê que eu não evoluía, porque eu fiz tudo errado. Então ali eu enxerguei que existia uma metodologia de treino que era, se você fizesse, você ia evoluir. Só que existem muitas metodologias de treino, né? E cada treinador acaba trabalhando mais com a sua. E ali eu comecei a aprender, comprei alguns livros para aprender mais sobre corrida. E logo depois eu consegui um estágio na área de corrida de rua, na academia aqui de Curitiba, a Companhia Atlética, que é uma grande academia no Brasil, né? E tem uma filial aqui em Curitiba. E foi muito legal trabalhar ali com corrida, ter essa experiência na prática, né? Vendo o meu chefe, que era treinador na época, passando os treinos, os alunos aplicando. E uma coisa muito legal ali aconteceu, porque esse meu chefe, né? O nome dele é Alisson, meu ex-chefe, né? Lá daquela época, lá de 2011. Ele era ultramaratonista. O que que é ultramaratonista? Ele fazia provas aí de mais de 200 quilômetros. Ele fez uma prova lá de 217 quilômetros. E ele me contou isso. Eu achei, ué, será que é verdade? Ele foi pesquisar no Google e era. Deu, caramba, como é que o cara consegue correr 200 e poucos quilômetros? Eu não consigo correr 10 quilômetros direito, né? E só que não tinha só ele tinha vários alunos que também faziam provas longas. Alguns faziam prova de 200 quilômetros, outros faziam prova de 100 quilômetros, outros faziam prova de 40 quilômetros. E eu comecei a conviver com essas pessoas.
E muitas vezes a gente marcava de treinar junto. Eu acabei vendo que eu não era tão diferente delas, que o treino para elas também não era fácil, né? Que eu conseguia correr do lado delas. E ali começou a eu plantei uma semente, foi plantada uma sementinha em mim, né? Que, tipo, é possível eu correr mais, né? E eu tava começando a treinar direito. Só que até aquele momento eu não tinha me interessado em fazer distâncias mais longas, assim. Até que surgiu a oportunidade de eu estudar em Portugal. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar ciências do desporto na Universidade Técnica de Lisboa, na Faculdade de Motricidade Humana. E, e daí eu fui para lá em setembro de 2011. E, e daí eu, antes mesmo de viajar, né, aqui no Brasil, eu pesquisei as provas que tinham lá em Portugal, né? Porque eu tava muito na pilha de fazer corrida e tava muito envolvido, né? Era algo que era um mundo que eu tinha descoberto ali, e, meu, era sensacional, né? Eu queria participar de tudo, queria estar nos eventos. E tinha, logo eu cheguei numa quarta-feira em outubro, no início de outubro, não, no final de setembro lá em Lisboa, de 2011, e no domingo tinha a meia maratona de Portugal. Uma prova muito sensacional, é na Ponte Vasco da Gama, que é uma ponte bem grande lá. E eu nunca tinha corrido uma meia maratona na vida, eu nunca tinha feito mais que 12 quilômetros na época, que eu tinha feito uma corrida de 12 quilômetros antes do Brasil. E fiz 21 quilômetros, fiz essa meia maratona de 21 quilômetros, corri continuamente ela, total assim, foi muito interessante. Eu treinei para ela, daí fiz os treinos corretos assim, então foi muito legal. E em outubro eu participei também de uma prova de 12 quilômetros de corrida em montanha, e essa prova meio que mudou minha vida e foi a chave aí de ter criado esse método. Por quê? Porque era uma prova de 12 quilômetros em Sintra, lá em Portugal, é uma região próxima de Lisboa, mais montanhosa. E no mesmo dia da corrida de montanha, né, que a gente fazia, tinha uma prova de bicicleta, tipo dessas bicicletas, agora não lembro o nome, mountain bike, né? Então era nas trilhas e tal. E para marcar o percurso nas trilhas são colocadas fitas. Não sei se você já viu tipo aquelas fitas amarela e preta que você usa para bloquear um local, né? Só que na prova era vermelho e branca as cores dessas fitas. E você não acredita que as fitas da prova de bicicleta e da prova de corrida eram iguais? E eles cruzavam trilhas iguais, assim, cruzavam as mesmas trilhas. E o que aconteceu? Chegou em um ponto da prova que eu segui a trilha da bicicleta e não segui a trilha da corrida. E o que aconteceu? Eu e vários corredores. E a gente, eu não tinha GPS, tinha um relógio normal, né? E eu tinha como parâmetro uma prova de 12 quilômetros que eu tinha feito no Brasil de montanha, que tinha dado 1h05 por aí, 1h10 no máximo. Só que daí deu. E a prova de Portugal tava fazendo mais rápido, né? Deu 1h15 e não chegou. Deu 1h20 eu correndo lá e não chegou. Deu 1h30 e não tinha chegado. E, meu Deus, já passou, já deu 12 quilômetros aqui, né? E daí eu tava sozinho, correndo, correndo, correndo. Chegou um momento lá que eu parei. Falei, e agora, né? Não chega nunca. Tava sem água já, com sede. Daí atrás de mim chegaram os corredores que estavam atrás que erraram o caminho também. E, e foi engraçado que a gente já tava com 20 quilômetros. 20 quilômetros. Daí tinha um lá que tinha um GPS. Tava com 20 quilômetros. Aí, aí a gente chegou lá num ponto de apoio da prova de bicicleta. A prova de bicicleta chamou a prova de corrida e veio um caminhão buscar a gente lá. Mas só que na interação que eu tive com esses corredores que se perderam comigo, eles falaram que no mês que vem, lá em novembro de 2011, tinha uma prova na cidade de Barcelos, que fica no norte de Portugal, de 55 quilômetros. Era Ultra Trail Amigo das Montanhas. Amigo da Montanha. Ultra Trail Amigos da Montanha. E eles iam fazer. E daí eu fiquei, ué, eu tava na frente deles aqui na corrida, eu tava correndo mais rápido que eles. Ou seja, eu sou mais preparado que eles. Eles vão fazer uma prova de 55 quilômetros no mês que vem? Eu também quero, né? Daí depois cheguei em casa dessa corrida, né? Que não deu muito certo, a gente correu, se perdeu e tal.
Mas aí fui pesquisar a corrida e já fiz a inscrição nessa corrida de 55 quilômetros. E agora? Eu tinha que treinar para essa prova. Então eu, meu Deus, tem que treinar para essa prova. Eu tinha um mês e meio para corrida. Eu nunca tinha corrido mais do que os 21 quilômetros que eu tinha feito ali em setembro, né? E daí eu já mandei mensagem pro meu ex-chefe, né? Já não estava trabalhando mais na companhia. E ele, tá, você tem que fazer um treino de 40 quilômetros pelo menos até 2 semanas antes da prova. E passou mais ou menos o que eu tinha que fazer. Aí eu achei na internet que tinha um curso de nutrição para ultracorredores, né? Pessoas que correm acima de 42 quilômetros em Estoril, que era próximo de Lisboa, onde eu estava. E eu fui buscando o máximo de informação possível, né? Para conseguir fazer essa prova. Então aprendi sobre nutrição, tive os treinos orientados pelo meu ex-chefe lá e fui para essa prova de 55 quilômetros. E o que aconteceu? Eu completei e acabei fazendo muito bem essa prova de 55 quilômetros em montanha, tá? Foi uma prova sensacional. Aí eu tava meio viciado, eu me inscrevi para a Maratona de Lisboa, que eu uma semana depois, ali dia 5 de dezembro, alguma coisa assim, completei a Maratona de Lisboa. Foi mais ou menos, deu 4 horas e 50. Mas depois de ter feito uma ultra de 55 quilômetros, eu fiz uma maratona de 42 quilômetros. Para quem em junho do mesmo ano, de 2011, não acreditava que conseguia correr mais que 10 quilômetros. Mas o que fez a diferença? Foi que eu comecei a seguir um método, comecei a acreditar que dava para correr mais e melhor. E comecei a seguir treinos mais estruturados, mas que o meu chefe me passava, mas sem muito acompanhamento. Ele só faz isso, faz isso, faz aquilo. Eu, como estava estudando, eu adaptava as coisas para mim, né? Que o treino ele exige muita adaptação. E fui fazendo. Aí, no ano de 2012, eu já fiz uma prova de 100 quilômetros. Foi muito interessante. Mas antes disso, em dezembro de 2011, teve um encontro de Natal. Eu morava junto com um amigo brasileiro, né? A gente não morava junto, morava próximo. Eu estudava na mesma faculdade que ele, só que ele morava em outro bairro. Mas a gente se encontrava demais. E aí, ele tinha conhecido um português lá, que acho que estava estudando com ele, e esse português chamou ele para passar o Natal na casa deles lá, né, dos portugueses. E daí esse meu amigo falou, vamos junto, eu não quero ir sozinho. Meu amigo falou que eu posso chamar outra pessoa e tal. Eu, tá bom, vamos, né? E daí lá a gente começou a conversar, nossa, era uma família portuguesa, muito legal, assim, ter contato com eles. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com uma família portuguesa, assim. Foi bem interessante. E daí um cara lá achou muito interessante a minha história na corrida, né? Tudo que eu tinha conquistado até ali. Ele falou, cara, eu treino lá. Ele treinava no parque que eu morava lá da faculdade. Eu treino lá com uns 10 portugueses lá e a gente não tem treinador. Você não quer começar a treinar a gente? A gente não segue estrutura nenhuma. E nossa, pra mim aquilo foi sensacional. Ele foi tipo. Treinar a gente. Nem foi. Tipo, foi tudo de graça, né? Mas foi a primeira experiência que eu tive em treinar pessoas, né, de maneira presencial, mesmo sendo estagiário ali aprendendo, né? Mas por quê? Porque o cara ele viu, nossa, você alcançou tudo isso, você está estudando isso, então você pode ajudar a gente. Então já despertou um interesse ali. E ali eu comecei a carreira como treinador e a desenvolver meu método, porque uma coisa era eu fazer os meus próprios treinos, mas outra coisa era eu ter a responsabilidade de ajudar outras pessoas, né? Porque se algo não desse certo, eu tinha medo, né? Que a pessoa se machucasse ou não evoluísse, né? Então, eu comecei a estudar mais e comecei a desenvolver mais o meu método ali, né? Comecei realmente a iniciar a criação desse método, do método Oliver. E deu tudo certo, eles conseguiram correr melhor, então foi muito legal. E daí eu voltei pro Brasil, já montei uma equipe de corrida aqui com um amigo que trabalhava na companhia, que era onde eu estagiava. Não deu certo, deu 4 meses, daí eu saí dessa sociedade, fui estagiar numa das maiores assessorias de corrida, que são grupos de corrida aqui de Curitiba, e fiz o estágio, comecei a passar treino ali mesmo e comecei a dar treinamento de corrida em montanha ali com 22 anos de idade, 21 anos de idade. Então foi muito legal assim. E prescrever treinos ali, eu já tive mais de 50 alunos nesse período ali em 2012, entre 2012 e 2013, tá? Então,
mesmo sendo estagiário, eu já aplicava os conhecimentos, porque eu acabava sendo um destaque entre as outras pessoas que trabalhavam, então até os treinadores de corrida, eles queriam aprender de mim, que não era nem formado ainda, até que, pulando um pouco para frente, em 2016, quando eu nem era formado ainda, porque eu viajei de novo, fiquei fora. Em 2016 eu dei curso de corrida em trilha para treinadores aqui da região de Curitiba, eu nem sendo formado ainda. Então foi muito legal assim, pelo conhecimento que eu ia adquirindo, as pessoas queriam treinar comigo, até treinadores de corrida queriam aprender comigo. E eu larguei o estágio aqui em Curitiba no início de 2014 porque eu ganhei outra bolsa para estudar nos Estados Unidos. De 2014 a 2015, fiquei um ano e meio lá estudando gestão do esporte, mais a área de negócios. Corri muito por lá, fiz muito curso também para aprender, né? Mas acabei não atuando como treinador lá. E voltei para o Brasil e já entrei de sócio na empresa que eu era estagiário. Então virei dono da empresa, de uma das maiores assessorias esportivas aqui de Curitiba, onde a gente trabalha presencialmente. Nessa empresa eu colecionei mais de 1.000 alunos, né? Onde eu fui prescrevendo os treinos, alunos que estavam começando desde o zero, que faziam 5, 10, 20, 40, 50, 100 quilômetros. Então, eu fui um dos principais treinadores assim do Brasil a treinar ultramaratonistas, corredores a fazerem mais aí de 40 quilômetros, né, mais do que uma maratona. E ao longo do tempo eu ia fazendo provas também. Na época eu competia, fazia provas ao redor do mundo, já corri em mais de 20 países, né, nas principais corridas assim de corrida em trilha do mundo eu participei das principais competições, né, os campeonatos mundiais eu sempre tive presente. Então, sempre tive muita autoridade aí para ensinar porque as pessoas viam através do exemplo. E foram muitas pessoas transformadas assim e trabalhava tudo de maneira presencial, né? Só que chegou um momento da empresa assim que eu não conseguia mais trabalhar direito porque eu tinha que fazer a empresa crescer e eu tinha que trabalhar mais na parte da gestão. Então eu comecei a deixar de ter alunos, comecei a treinar outros treinadores, né? A passar a minha metodologia e comecei a trabalhar mais na gestão da empresa. Então, cada vez menos atuei como treinador. E eu comecei a enxergar a possibilidade de trabalhar no online, de ajudar mais pessoas fora de Curitiba também, porque era muito caro você aumentar o número de treinadores para dar conta de mais alunos. Então, através do online, eu via que dava para ter muito mais alunos com uma estrutura menor. E eu comecei a colocar isso na empresa lá, até que chegou a pandemia. A gente já estava ali com mais de 100 alunos no online. Até que chegou a pandemia e o meu sócio ele não quis continuar muito no online, ele acreditava muito no presencial. Agora tá acontecendo um online, né? A pandemia, as pessoas só vão treinar online, é agora que o online vai explodir, a gente já tava fazendo. E a gente entrou num desacordo, né? Porque ele queria uma coisa, eu queria outra. Eu falei, tá bom, vou sair, vou fazer isso sozinho. E foi o que eu comecei a fazer a partir de 2020, a prescrever treinos online, né? Ter programas online de corrida, onde eu te ajudo, né? Onde eu ajudo pessoas a correrem mais distância sem sofrer. E desde 2020 eu venho aumentando o número de alunos, claro, hoje com uma estrutura muito menor. Hoje sou só eu como treinador na equipe. Tenho mais duas pessoas que me ajudam, mas é mais na parte de suporte do programa e na parte do marketing. E, e hoje eu prescrevo treinos aí para praticamente alunos de todos os estados do Brasil. Da Estados Unidos, tem vários alunos dos Estados Unidos, tem alunos na Europa. Então, alunos praticamente ao redor do mundo, onde através da minha metodologia, que eu ensino eles a saírem do zero, né, para quem está do zero, a fazer qualquer distância, né? Eu falo muito que você é capaz de fazer qualquer distância que você deseja na corrida, ou até que você nem imagina, mas realmente é possível. Por quê? Porque eu fui a primeira pessoa transformada, né? Eu fui a primeira pessoa que tinha uma limitação, que não conseguia correr mais do que 10 quilômetros e descobri um caminho que eu conseguia correr mais do que 100 quilômetros. Eu fiz mais de 20 provas de mais de 100 quilômetros na vida e, e eu vou te falar, para mim 100 quilômetros é uma distância boa de fazer. Eu não sofro para correr 100 quilômetros. Em trilha é ótimo. Por quê? Porque eu encontrei o ritmo ideal, porque eu sei como fazer.
tá? Assim como qualquer prova de 5, 10, 15, 20, 40 quilômetros. De acordo com os treinos, eu sei o ritmo que eu tenho que correr, a estratégia. Então, correr fica fácil. Não que seja fácil, mas não é algo sofrido, não é algo que vai me machucar, não é algo, sabe, algo que eu controlo, tá? Dos maiores erros, né, que as pessoas que não seguem uma metodologia é a pessoa ela sair correr, não tem ideia do ritmo dela, de quanto ela vai aguentar naquele ritmo, né? Da hidratação, da alimentação que ela tem que fazer no meio da corrida, antes e depois também, tá? E o método foi sendo aperfeiçoado ao longo desses anos, né? Eu dei um breve resumo de como foi essa história, mas ia estudando, ia transformando cada vez mais alunos, ia ganhando confiança. Mas eu confesso que até 2017 ali eu não tinha confiança que o meu método realmente ele era bom. Só que os alunos iam se transformando, iam conseguindo, né? Eu tinha incerteza antes de passar um treino. Nossa, será que esse treino vai funcionar ou não? Eu demorava 1 hora para prescrever uma planilha semanal para um aluno. Porque tinha muita incerteza, né? Porque o treino ele depende de muitas variáveis, ele depende do condicionamento físico da pessoa, do objetivo dela, da rotina dela, do histórico dela. Então você meio que tem que planejar o treino considerando muitas coisas e a chance de você errar é grande. Por isso que com os anos e com a prática eu fui aprendendo e depois ali 2018, 2019, eu já tinha plena certeza de tudo que funcionava, do que não funcionava, de como cada um se adaptava, né? Então, a partir dali comecei a ter muitos alunos e a transformar a vida de muitas pessoas. E realmente transformar a vida, porque eu vejo que o resultado da minha metodologia de treino não é só fazer a pessoa correr mais distância, ela correr mais rápido, ela correr sem sofrer. Meu, quantos casamentos não saíram de alunos meus, de pessoas que se conheceram através do ambiente, que melhoraram, que estavam ali e se relacionaram. Não, sensacional, sabe? A pessoa muda de vida. Quantas pessoas, tipo, estavam com a vida, sabe, ruim, a vida, trabalho exaustivo e tal, e através da corrida ela se encontrou. Mas não é porque a corrida, ela resolve muita coisa na tua vida. Não, a corrida não resolve nada. Só que você passar por um processo na corrida onde você vê resultado e evolução, você pega os princípios dessa corrida, desse treinamento e transfere para outras áreas da sua vida. O ânimo que dá de você correr e evoluir, você leva para outras áreas da sua vida. Então, o método Oliver, ele não é um método que apenas te faz correr mais distância sem sofrer. É um método que te faz ter uma vida melhor. É um método que te faz ter uma saúde melhor, que te faz emagrecer, te faz ter muitos ganhos. Por exemplo, a minha vida, ela, ela foi moldada toda em cima da corrida, né? A minha esposa, ela não era minha aluna, ela era aluna de um outro treinador na minha própria empresa. E a gente acabou num evento da empresa de final de ano, acabou ficando junto há 7 anos atrás, faz exatamente 7 anos, dia 19 de dezembro. A gente tem que comemorar, 19 de dezembro é segunda-feira agora. E a gente ficou junto e imagina, hoje uma filha, família aí formada, então, e a gente viajou muito para correr, muita parceria, então foi muito legal assim. E muitas pessoas também, muitas pessoas transformadas, assim, muitos amigos. Hoje a maioria dos amigos também vem da área da corrida. E não estou falando amigos meus, eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas hoje eu vejo que círculos de amizades de pessoas que nem são mais meus amigos, mas elas vieram por causa do que elas se conheceram no meu grupo de corredores, através do meu método, nos treinos juntos. Então é muito legal você criar amizades, né? Criar várias coisas assim através da corrida. Então é muito mais do que correr, é muito mais do que correr. Fechou? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida que você tem sobre a minha história, eu fiz um pequeno resumo, é a primeira vez que eu faço um vídeo aí sobre a minha história, né? Um vídeo dedicado a isso. Confesso que não é o melhor vídeo, mas se você assistiu até aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fica à vontade para perguntar. Se quiser dar um feedback sobre o vídeo, coloca aqui nos comentários também. Fechou? Tamo junto? Então, fica ligado se você está assistindo aqui no YouTube. Dá um like, por favor, se você curtiu o conteúdo.
se inscreve aqui na página, tá bom? Vai ajudar bastante a você receber conteúdos aí de corrida. Se você assistiu no Facebook também, dá um like, se inscreve aí na minha página do Facebook. Se você vê no Instagram, igual. Tamo junto? Então é isso. Grande abraço para você. Espero que você também tenha uma bela história na corrida e que o método Oliver possa te ajudar.